Olá, estamos dando início a mais um programa Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa conjunta do jornal Le Monde Diplomatique em parceria com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema angustiante, que é o ataque ao Sistema Único de Saúde na pandemia, durante a pandemia, não é? E aqui nós vamos analisar, então, como o governo federal tem tratado o SUS, como o SUS tem conseguido atender, ou precariamente atender, às necessidades que a pandemia coloca. Nós temos que discutir o dinheiro que foi para o SUS e que foi para atender as necessidades da pandemia. E, para isso, nós convidamos duas pessoas muito especiais, que eu vou apresentar agora. A primeira é a Hélida Graziani Pinto. Muito obrigado, Hélida, por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer, Silvio. A Hélida é doutora em Direito, doutora e pós-doutora em Administração Pública. Ela foi professora de Direito Administrativo e Financeiro da Federal de Minas Gerais e outras faculdades. É especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais. E atualmente é professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, titular da 2ª Procuradoria de Contas. E é autora também, entre outros livros, do Financiamento dos Direitos à Saúde e à Educação, uma perspectiva constitucional. Temos também conosco o Carlos Otávio Oqué Reis. Muito obrigado, Carlos, por estar com a gente aqui. Importante contribuição. O Carlos é economista, é doutor em saúde coletiva, é técnico do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério da Saúde, ex-assessor econômico da presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar e foi presidente também da Associação Brasileira de Economia da Saúde. E publicou um livro, O SUS, O Desafio de Ser Único, pela editora Fiocruz, em 2012. Como vocês veem, nós temos duas pessoas que estão bastante familiarizadas com essas questões. E eu acho que seria importante que a gente tivesse uma dimensão do que é o SUS, esse Sistema Único de Saúde, para que a gente possa depois avaliar como ele vem se comportando agora, né? O SUS foi criado quando? Qual é a concepção dele? Que tamanho ele tem? Ele é capaz de atender todo mundo? Aparentemente, pelo que eu sei, é uma experiência bastante singular no mundo inteiro, não é? Eu gostaria, então, que a Hélida, por exemplo, por favor, começasse a nos contar um pouco o que é o SUS, para a gente depois discutir a sabotagem dele. O SUS, ele é um sonho de retomada civilizatória que o Constituinte de 1988, então, portanto, há 32 anos, trouxe para a sociedade brasileira. É muito importante localizar o nascimento do SUS dentro da Constituição de 88. O SUS talvez seja o maior legado de solidariedade, de densificação de direitos sociais que a Constituição de 88 trouxe para o nosso país. E é muito importante lembrar que ele não foi trazido de graça, ele não foi uma concessão graciosa, sabe? Ele foi uma construção muito ardorosa, uma construção muito firme do movimento da reforma sanitária. Nós tínhamos ali, antes do SUS, e, portanto, essa frase que tem sido repetida agora, mais recentemente, pelo Drauzio Varela, mas concebida pelo Gonçalo Vecina, de que sem o SUS é a barbárie. O que havia antes de 88 era literalmente deixar as pessoas que não tinham vínculos empregatícios e que não tinham outros mecanismos de proteção referidos a esses institutos, né? Antigamente o INAMPS, outros institutos de previdência, quem não tinha vínculo formal com nenhum instituto que também era de assistência e saúde, literalmente era entregue à morte ou à caridade, né? O modelo pré-constitucional era um modelo que tratava a saúde como mera mercadoria ou indigência que mendigava atendimento na forma da caridade, da assistência social, nas Santas Casas de Misericórdia. A própria noção de misericórdia,
né? A saúde era ofertada em caráter misericordioso, né? Essa perspectiva trazida para a Constituição de 88 como um direito de cidadania, um direito fundamental, é muito importante agora em 2020, porque, na verdade, quando a gente obriga o Estado a oferecer esse direito, isso não se faz sem você estabelecer pilares. Ou seja, o direito à saúde, embora na dimensão pessoal de cada cidadão, ele seja exigível até mesmo judicialmente, a ele corresponde a uma série de deveres estatais que a gente não dá tanta atenção. Os principais pilares do ponto de vista da sua natureza objetiva, ou seja, uma coisa é a dimensão subjetiva, o cidadão com seu direito. Outra coisa é o dever estatal que tem que organizá-lo, que tem que ofertá-lo, que tem que estruturá-lo institucionalmente. E a Constituição estabeleceu isso. E que nós precisamos defender para que não sejam desconstruídos esses pilares. São dois os grandes pilares que a Constituição estabeleceu em favor do direito à saúde do ponto de vista de dimensão objetiva, de dever do Estado de organizá-lo, de oferecê-lo para todos os brasileiros. Uma é o financiamento, na forma, sim, de um piso que já estava estabelecido desde 1988. Lá no artigo 55 da DCT, era para o SUS contar com 30% do orçamento da Seguridade Social. 30% do orçamento da Seguridade Social, se a gente aplicasse e tivesse sido mantido ao longo dos anos, Silvio, querido Carlos, daria o dobro do que o Ministério da Saúde tem hoje. E aí sim a gente teria correspondido ao anseio constitucional de estruturar algo semelhante ao sistema britânico, o NHS. Né? A gente teria carreiras de Estado, teria sim capacidade de fazer atenção primária. Se o Ministério da Saúde não tivesse sido esvaziado, se 30% do orçamento da Seguridade Social fosse efetivamente para o SUS, a gente teria capacidade, inclusive, de pensar o arranjo das carreiras, da política pública de saúde, equivalente ao que a Receita Federal, ou as próprias carreiras jurídicas, imagina. Né? Se o Ministério Público é o que é hoje, é porque tem essa proteção orçamentária. Então, o piso da saúde precisa ser tratado com a mesma dimensão que o financiamento das carreiras do sistema de justiça e de controle. O outro pilar, esse é o primeiro pilar, o pilar financeiro. O outro pilar é o pilar orgânico federativo. E aí é que emerge o SUS. O Sistema Único de Saúde é uma garantia de que o direito fundamental à saúde seja de fato oferecido pelo Estado de maneira distribuída na federação, universal, integral, com planejamento ascendente, levando em conta as necessidades de saúde da população, os riscos epidemiológicos. A nossa Constituição, ela concebeu uma política pública garantidora da capacidade de realizar um direito de alta complexidade como o direito à saúde. Então, a face financeira e a face orgânico-federativa estão lá no artigo 196 e no artigo 198 da Constituição, como pilares que sustentam essa dimensão subjetiva do direito fundamental à saúde. Qual que é o problema, Silvio? Ao longo desses 32 anos da Constituição, o que nós vimos acontecer é o esvaziamento dessas dimensões objetivas e deixar o cidadão periclitando no judiciário, esvaziando esse sentido orgânico, esse sentido estruturado maior e deixando o cidadão de novo mendigar acesso à saúde. Ora, empurrando, inclusive do ponto de vista cultural, as pessoas terem desejo de ter plano de saúde na esfera privada, porque o sistema universal não funciona. Quase que invertendo a lógica do que é universal e o que é suplementar. Teve uma época que o governo chegou a cogitar em plano de saúde acessível, ampliar a oferta de plano de saúde, inclusive com fomento de renúncia fiscal e crédito subsidiado. Eu brincava nessa época que só faltava criarem um FIES do SUS, uma linha de crédito subsidiada para favorecer o atendimento privado, o que não é concebível. Nossa saúde é universal, o sistema público é a regra, o sistema privado, ele concorre com o SUS, mesmo gozando de renúncias fiscais, algo que certamente o Carlos vai explorar com mais vagar, e a gente tem uma iniquidade profunda, porque todos somos usuários do SUS. No momento da pandemia, a gente devia estar debatendo, inclusive, fila única, porque só isso, essa perspectiva de isonomia real, de impessoalidade no acesso do direito à saúde, faria com que a gente enfrentasse a pandemia da Covid-19 com clareza, com capacidade do que é direito de cidadania. Enquanto alguns tiverem acesso a leitos privados
sem restrição, porque a fila, aspas, lá não se coloca como um problema, mas no SUS já tem saturação, já tem colapso, a gente vai continuar desobedecendo e descumprindo o ditame da Constituição. Ou seja, o SUS pobre para pobres é inconstitucional. Só que é isso que a gente tem visto ao longo desses 32 anos. As pessoas esvaziando o comando da Constituição e deixando a população mais carente e vulnerável de novo a essa relação de mendicância. Obrigado, Elida. Vamos ouvir o Carlos também nesse primeiro aproximação ao SUS. Você tem a palavra, Carlos. Você está com o microfone desligado. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite da TV de Le Monde Diplomatique. Elida, é um prazer estar aqui novamente conversando com você. Que talvez seja importante, mais importante, dialogar com vocês sobre o Sistema Único de Saúde inaugurado na Constituição de 1988, é a compreensão que naquele momento a Constituição representa um movimento de enfrentamento, mesmo eu diria de confrontação antes da eleição de 89, com a eleição do Collor, que aí sim o Brasil segue o caminho, né, do neoliberalismo, que já tinha na década de 80, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, já tinha dado, digamos assim, uma resposta, né, liberal à crise do estado do bem-estar social, em particular na Europa. Você inaugura um modelo, Silvio, de proteção social na área da saúde, num país cuja sua formação social é pautada pela desigualdade, pela pobreza, pelos baixos níveis, né, educacionais e culturais da população, né, mais recentemente pela violência generalizada nas regiões metropolitanas, mesmo depois da Constituição de 88, um pacto federativo, né, concorrencial, ou seja, é um paradoxo. Então, naquele momento, você instaura um modelo de proteção social, como a Elida colocou, que, primeiro, né, uma vez que você instaura a saúde como direito social, independente da sua renda, isso não é uma questão menor. Quem conhece a experiência estadunidense e conhece os pesados custos patrimoniais, inclusive, que as famílias têm e os trabalhadores têm para poderem ter acesso ao sistema de saúde, sabe que essa não é uma questão menor. Ou seja, independente da sua renda, você pode ter acesso a um direito fundamental, o direito social à saúde. Segundo, independente da sua inserção no mercado de trabalho, rompendo, Silvio, com a experiência do INAMPS e rompendo com modelos de seguro social, né, que são extremamente avançados, por exemplo, o caso alemão, mas que, como a sociedade é mais homogênea, o seguro social acaba cobrindo quase 90% da sociedade. Então, tem um veio universalista, digamos assim, né? E, sobretudo, independente das suas condições de saúde. Se a gente olhar para o caso brasileiro e como o setor privado funciona, movido pela lógica de acumulação de capital e, Silvio, pela radicalização da seleção de risco, e é essa lógica que faz com que ela expulse, né, a clientela da medicina privada mais custosa, utilizando um jargão do mercado, e exclua a cobertura, e leve à judicialização, como Elida, nesse caso, sugeriu no que diz respeito ao setor privado. Então você tem, né, na contramão do neoliberalismo naquele momento, por meio de uma Constituição que tem um perfil claramente social-democrático, você tem a inauguração de um modelo de proteção social extremamente avançado, porque independente da renda, da sua inserção no mercado de trabalho, da sua própria condição de saúde, em tese, garantida a universalidade e a integralidade, ou seja, você é atendido da prevenção à alta complexidade com problema de câncer do coração, em tese, você poderia estar sendo atendido pelo sistema público de saúde. E aí é que nasce a discussão. Como assim em tese, Carlos? Ora,
primeiro lugar, você teve um problema estrutural de financiamento. A preço de hoje, né, a gente está rodando o Ministério da Saúde com 125, né? Se a gente tivesse 30% do orçamento da Seguridade Social, isso chega a quase 300 bi. Para você ver a diferença. Bilhões. Tá certo? Então, uma diferença muito grande. E Hélida destacou um ponto, Silvio, que não é uma questão menor. Ela falou do financiamento dos recursos humanos no interior do Sistema Único de Saúde. E isso faria toda a diferença, inclusive por conta da relação parasitária que o mercado de serviços de saúde, e eu não estou falando apenas dos planos de saúde privados, nem dos hospitais privados, eu estou falando, infelizmente, dos médicos, infelizmente, das médicas, né? Um profissional de saúde hoje que acaba, né, entrando nessa dinâmica do mix público-privado, numa dinâmica perversa em relação ao SUS. Então, seria fundamental trazer esse profissional pagando melhor. Então, esse é um elemento. Um outro elemento importante para a gente pensar as contradições hoje no enfrentamento da pandemia, e Hélida já adiantou de certa forma, são duas questões que certamente o seu ouvinte e você vai me perguntar. Mas, Carlos, foi só apenas essa contradição na Constituição de 88? Eu diria que não. A outra contradição é que, se de um lado você tem saúde como direito do cidadão e dever do Estado, Silvio, do outro lado você tem saúde livre à iniciativa privada sem qualquer tipo de regulação. Demorou 10 anos para plano de saúde ser regulado, hospital privado, Silvio, até hoje não é regulado, organização social não é regulado. Eu não estou falando de estatização progressiva, que seria um projeto de reforma, digamos assim, em direção a uma social-democracia, né? Para parafrasear um pouco o André Singer, seria um reformismo forte, né? Quase como se fosse uma transição ao socialismo, ou um modelo de capitalismo de Estado no setor saúde. Eu estou falando de regulação, Silvio. Regulação, ou seja, a regulação de plano de saúde, ele é feito no final da década de 90, hospital e organização social até hoje não é regulado. Tampouco o mercado de serviços médicos, tendo a tripla militância desse profissional, o que traz prejuízo sobre a atenção à saúde na ponta. Então, essa foi uma contradição. Qual é o desdobramento? Um esclarecimento. Quando você fala não foi regulado, regulado quer dizer o quê? Por exemplo, colocar plano de saúde, você regulando preço, você regulando qualidade e cobertura. Ou seja, fazer com que o setor privado pudesse funcionar a partir de diretrizes clínicas e epidemiológicas definidas pelo Ministério da Saúde, tendo como farol, e Hélida conhece isso melhor do que eu, o interesse público. Então, seria um capitalismo regulado, Silvio, no setor. Ou uma concorrência regulada, ou, se você preferir, falando menos abstratamente, a taxa de lucro regulada. Tá certo? Veja qual é o impacto disso, Silvio, não menos importante, sobre a discussão da fila única, e eu concluo para a gente fazer um debate mais. Silvio, a oferta hospitalar do SUS, eu não estou falando do mercado tipicamente capitalista. É importante que a nossa audiência perceba isso. O SUS ele já nasce com uma pata hospitalar privada, diferente da experiência do National Health Service inglês, que estatizou o setor hospitalar. O SUS ele nasce e 3/4 do perfil de oferta hospitalar é privado dentro do SUS. Quando você tem, Silvio, um crescimento, né, ou uma privatização, um movimento de privatização do sistema de saúde brasileiro, apesar da presença do SUS, esse setor privado ou filantrópico que atua no interior do SUS, ele acaba tendo uma dinâmica muito mais capitalista do que voltada aos interesses do SUS. E aí você tem essa crise em plena pandemia, você tem leito ocioso, ao invés de ter leito à disposição da população que mais precisa hoje em função da Covid-19. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que já ajuda a começar a nossa conversa. Mas
eu acho que a gente devia entrar agora na questão da crise atual, quer dizer, o SUS e a pandemia, né? E, Carlos, uns textos seu, você alega que o governo sabota propostas do Conselho Nacional de Saúde. Você quer explicar isso? Depois a gente passa para a Hélida? Claro, claro. Silvio, nós fizemos alguns estudos onde identificamos que depois da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto do gasto aprovado no final de 2016, o SUS perdeu aproximadamente 22,5 bilhões a preços de hoje em 18, 19 e 20. Então, nós defendemos uma reposição imediata desses 22,5 bi. Quando você olha, Silvio, a execução do dinheiro novo que supostamente deveria estar entrando hoje no Sistema Único de Saúde, em torno, Silvio, de 39 bi, o Ministério da Saúde, para 2020, deveria estar aplicando em torno de 25 bilhões, de 125,4. Foram aprovados, né, recursos extraordinários, dinheiro novo na ordem de 39 bi. Só que quando você olha aquilo que efetivamente, Silvio, foi liquidado, Hélida, nós só liquidamos 11 bilhões, ou seja, a metade, depois de mais de 3 meses de pandemia, a metade dos 22, menos da metade um pouquinho, dos 22,5 que o Conselho Nacional da Saúde defende como aplicação imediata. E a outra proposta, né, que o Conselho Nacional de Saúde, Silvio, defende, e essa discussão ela é fundamental para a construção de uma frente democrática, né, contra a extrema-direita, contra o governo Bolsonaro, é a defesa da revogação da emenda constitucional 95, que é um outro eixo de luta fundamental do Conselho Nacional de Saúde. E vou explicar por quê, e passo a bola para a Hélida, que ela tem, certamente, uma contribuição muito importante a dar sobre essa discussão, em particular o que hoje está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Silvio, veja bem, imagine que nós aprovássemos hoje um imposto sobre grandes fortunas, para que em 2021 a gente pudesse estar aplicando mais na saúde, já que os efeitos, né, provavelmente dessa pandemia, eles sejam endêmicos. Então é necessário ter dinheiro novo permanentemente na saúde e nas áreas sociais, até para garantir o distanciamento social. Mesmo com a aprovação no Congresso Nacional hoje de um imposto dessa natureza, que é um imposto, né, que taxa os mais ricos, portanto ele é progressivo, ele é distributivo, com a presença do teto do gasto, provavelmente isso vai servir para pagamento da dívida pública ou para os encargos financeiros da dívida. Então não adianta você ter um imposto com dinheiro novo para aplicar nas áreas sociais e fazer com que o país volte a crescer com o teto do gasto. Então é necessário uma aplicação imediata, no mínimo, né, de 22,5 bi, ou seja, não adianta o governo prometer 39 bi de dinheiro novo e não aplicar. E, simultaneamente a isso, é importante que revoguemos a emenda constitucional 95 para dar conta do problema sanitário e econômico em torno da pandemia, Silvio. Tá bom. Hélida, eu queria perguntar para você, o Ministério da Saúde está segurando dinheiro para não repassar para governos estaduais e municipais, só porque eles são de oposição ao governo federal? É isso? Na verdade, tem até algumas questões que o Carlos suscitou, eu queria retomar e também respondendo a sua dúvida. Eu e o José Roberto Afonso fizemos um estudo no início de abril e depois a gente republicou também e conseguimos dialogar com alguns colegas do Ministério Público Federal. A partir daí, ou seja, nós encaminhamos o estudo, fizemos a representação formal, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público exatamente na linha do que o Carlos suscitava, da falta de financiamento suficiente e tempestivo no enfrentamento da pandemia. A gente está falando especificamente da ação 21CO, dentro do orçamento da União, né? O Carlos comentava
do que está indo de dinheiro específico para o SUS. São só 11 bilhões, em torno de 11 bilhões, que foi efetivamente pago. A gente tem que falar de dinheiro pago. Não adianta o dinheiro previsto, né? Esses 39 bilhões, se não estão chegando na ponta, não adianta nada. É o dinheiro pago. E mesmo do pago, Carlos, ele vai lembrar, o Ministério da Saúde perdeu dotação orçamentária no início da pandemia, porque houve remanejamento de rubrica interna do Ministério da Saúde de 5,7 bilhões. Então, tecnicamente, se você parar para pensar, dinheiro efetivamente novo, desses 11 bilhões, algo em torno da metade. Né? O Ministério da Saúde perdeu dotações que iam para assistência hospitalar e para a própria atenção primária. Né? Fez um redesenho, ao invés de vir dinheiro da dívida, por isso que é crédito extraordinário. É por isso que a gente precisa, na crise, pensar que não é para ficar procurando fontes de custeio. Não há restrição fiscal. Eu falo isso agora com toda a tranquilidade dentro do direito financeiro. Eu falo, inclusive, com toda a consciência que, por estar dentro do controle externo, é necessário que se diga: não é momento de ficar invocando a lei de responsabilidade fiscal. Não é momento de ficar preocupando com ajuste fiscal. Eu participei de algumas lives com a Mônica de Bolle e falava: esse momento é momento de segurança fiscal. O risco de não manter o custeio dos serviços públicos essenciais, o risco de não agir do ponto de vista de organização imediata do SUS, é dar causa a centenas de milhares de mortes evitáveis. Né? Tudo isso depois vai ser disputado judicialmente na responsabilidade objetiva do Estado e na improbidade administrativa do gestor que não age quando deve agir. Existe uma hipótese de improbidade administrativa que é negar o cumprimento do dever de ação. É agir morosamente, é não fazer o necessário no enfrentamento. Quando eu ouço o governo federal dizer que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos, quando eu ouço esse argumento que o governo federal não deve ser responsabilizado, chamado a agir no enfrentamento da pandemia, porque, aspas, o Supremo teria dito que é, na verdade, uma responsabilidade nos 3 níveis da federação, me dá vontade de devolver a perspectiva da responsabilidade solidária. Quem mais arrecada é o governo federal, ele tem sim o dever de agir, a começar no sentido da liberação imediata dos recursos. Se o Conselho Nacional de Saúde quantificou a liberação imediata de 22 bilhões, é porque já havia um Plano Nacional de Contingência publicado em 13 de fevereiro deste ano. O Conselho Nacional de Saúde está lastreado na documentação do próprio Ministério da Saúde, que previa os instrumentos necessários de resposta em relação a equipamentos de proteção individual, a testes, a organização dos leitos de UTI, a compra de respiradores, a contratação de profissionais. E nada disso foi feito, Silvio. O governo passou, e aí é um dado importante, o Carlos também vai poder retomar, literalmente na troca do ministro Mandetta para o ministro Taixe, nós tivemos quase um mês, esses dados são públicos, é esse dado que também está no inquérito civil público dos colegas do MPF, mas literalmente passamos um mês, entre o dia 12 e 13 de abril até 11 de maio, sem repasse de recursos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde aos estados e aos municípios. Literalmente é como se tivesse fechado a torneira, estagnado os repasses, aumentando uma guerra fiscal, sabe? Literalmente jogando a responsabilidade do fracasso no enfrentamento da pandemia no colo dos prefeitos e dos governadores, como se fosse dado ao governo federal escolher não agir. Não cabia, como continua não cabendo, negar financiamento por enfrentamento da pandemia. Já há pessoas suscitando, inclusive nos organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, o debate de genocídio e de crime contra a humanidade. Porque, assim, as omissões e essa atuação lenta, essa atuação insuficiente, ela é punível na forma do ordenamento jurídico brasileiro. Não cabe alegar responsabilidade fiscal, necessidade de fonte de custeio, quando o mundo inteiro está financiando o enfrentamento da pandemia mediante dívida e emissão de moeda. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu, né? O Banco Mundial, todos os organismos multilaterais têm conhecimento da gravidade da crise. No Brasil, do ponto de vista jurídico, de novo, vamos pensar do ponto de vista jurídico, a gente alterou a Constituição, o orçamento de guerra, que é a emenda 106, permite o Banco Central comprar no mercado secundário os títulos do Tesouro. E não venham me dizer que o mercado não vai querer refinanciar a dívida do governo. Né? É possível usar
inclusive a regra de ouro, já foi excepcionada, autorizada a regra de ouro. A gente pode sim cobrir despesas correntes mediante dívida. Então a gente quebrou dois pilares severos do ponto de vista das regras fiscais, que são a regra de ouro e o financiamento monetário via Banco Central, se necessário. Por que já não alterou a emenda 95? Eu escrevi essa semana passada, né, Carlos, você falava da emenda 95, para mim já devia ter embutido na emenda do orçamento de guerra a alteração da emenda 95. E isso é técnico, eu não estou nem fazendo discussão, porque eu já escrevi muito também sobre a própria emenda 95, lá quando ela foi promulgada em 2016, que ela é inconstitucional. Eu nem acho que o debate é só de revogação, ela é inconstitucional, ela tem que ser declarada inconstitucional. Existe uma diferença jurídica entre revogar e reconhecer aquilo que desde a origem não é consonante com o ordenamento. Então, no Supremo, há várias ações diretas de inconstitucionalidade que defendem a inconstitucionalidade da emenda 95, especialmente nos pisos de saúde e educação. Pois Sim. bem, em relação a isso, eu queria provocar que, neste momento, a emenda 95 não só ela é um entrave relevante, como ela está datada para ser mudada, não tem como não alterar. E, na verdade, digo mais, ela não é um tabu, porque ela já foi alterada no ano passado pela emenda 102, que permitiu o repasse dos recursos do pré-sal. Lembra quando houve um mega leilão de recursos do pré-sal e houve repartição desses recursos para estados e municípios? Então, a emenda 95 já foi alterada, ela deve ser alterada agora, é questão de tempo, porque no projeto de orçamento de 2021, esse que vai chegar em agosto, não vai dar conta de enfrentar a calamidade que vai permanecer no ano que vem. O governo federal usou uma premissa que é francamente equivocada, a de que a calamidade só vai até 31 de dezembro. É francamente equivocada a tese de que a calamidade é temporária e que só dura até 31 de dezembro. Desculpa. Ela vai se estender, e porque vai se estender, não vai dar para adotar crédito extraordinário no ano que vem, vai ter que alterar a emenda 95. Quando alguns economistas começam a usar essa tese de que continua cabendo crédito extraordinário no ano que vem, eu sempre devolvo a perspectiva de que o Supremo já rechaçou a tese de que pode continuar usando crédito extraordinário depois que você conseguir planejar. Era imprevisível em 2020, não será imprevisível o enfrentamento da calamidade em 2021. A gente já sabe o que é a pandemia. Não dá para usar crédito extraordinário em relação à emenda 95 para 2021. Eu vou explicar para quem nos assiste, só rapidinho, desculpa, Silvio, mas isso é muito importante. Hoje, o teto não é um óbice para o enfrentamento da pandemia, porque a gente está custeando as ações com créditos extraordinários. Só que crédito extraordinário, lá no artigo 67, parágrafo 3º da Constituição, só é possível porque é imprevisível e urgente. Para o ano que vem é previsível. A gente sabe que a pandemia está aí, a gente sabe que precisa estruturar o SUS, a gente sabe que precisa de renda básica emergencial, a gente sabe que precisa sustentar minimamente a atividade econômica. Então, o governo não pode usar esse argumento falacioso com abuso de poder. A palavra abuso de poder é você usar uma competência manipulando a finalidade que ela vai entregar. É abuso de poder falar que vai ser crédito extraordinário em 2021. Por quê? Porque não há imprevisibilidade no Instituto. Eu vou ser uma das que vai representar ao Ministério Federal e ao próprio TCU se eles usarem essa figura de crédito extraordinário em 2021 para a pandemia. Não é cabível. Deixa eu entrar aí. Eu tenho uma preocupação, né? Vocês estão dizendo que a pandemia continua, que vai ultrapassar o fim do ano, né? E, pelo que eu estou entendendo, a gente poderia, inclusive, responsabilizar o Ministério da Saúde pela agudização da pandemia, porque se ele não está repassando os recursos, né, ele está permitindo que essa pandemia se alastre como política, porque ele poderia repassar. Será isso uma aposta no caos? O outro lado dessa questão são os governadores e os prefeitos, que estão reabrindo atividades econômicas agora, comerciais, né, sem um descenso da curva, né, de contaminação. Hoje o Brasil parece ser o epicentro da pandemia no mundo, né? Já dizem que nós vamos ultrapassar o nível de mortes dos Estados Unidos
em algum tempo, curto tempo, né? Carlos, você acha que tem aí uma intenção política de provocar uma pandemia maior? Silvio, eu gosto muito de ler o filósofo Marcos Nobre, e o Marcos vem insistindo numa tese que me parece absolutamente razoável, quando ele diz que os dois projetos políticos do Bolsonaro é a reeleição, de um lado, e produzir o caos nas instituições democráticas e na própria sociedade brasileira para fazer valer o seu projeto autoritário. Então, quando você, por exemplo, cria um círculo vicioso, de um lado, ataca as medidas de distanciamento social, dizendo que ela provoca queda da atividade econômica, e de outro, não viabiliza, repassando recursos para pequenas e médias empresas, os trabalhadores informais, para os desempregados, para o conjunto da população brasileira, claramente você tem uma política, né, numa salada ideológica que mistura isolamento vertical com imunidade de rebanho e até com traços de eugenia que me permitem pensar que existe sim uma política de Estado genocida, prisioneira da política de austeridade fiscal. E se isso é verdade, Silvio, se isso é verdade, Hélida, nós estamos diante de uma situação gravíssima, onde uma crise sanitária pode se tornar uma tragédia humanitária, e as mortes evitáveis, se vocês me permitem, elas têm nome e endereço. Existe um conjunto de políticas hoje, extremamente grave nesse contexto, a militarização do Ministério da Saúde, que vem provocando o caos do Ministério, fazendo, sem dúvida nenhuma, que o Brasil seja, provavelmente, hoje o centro da pandemia em nível internacional, e isso é extremamente grave. Ou seja, voltando à questão dos números, eu tenho o privilégio de participar da elaboração de um boletim no âmbito daquilo que chamamos no Conselho Nacional de Saúde de Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho, Silvio. A gente produz um boletim acompanhando a execução. Daqueles 39 bi que falávamos, Hélida, segundo dados do dia 9 de maio, de 9 de junho, os estados e os municípios, né, inclusive de oposição, que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, não receberam 17,3 bilhões. Então, tem claramente também uma estratégia de jogar a responsabilidade para estados e municípios, o que se torna, né, uma politização extremamente inadequada num momento que era necessário um verdadeiro pacto federativo para enfrentar a pandemia do coronavírus. Por último, o que eu gostaria de destacar, e isso não é menos importante, com relação à política de austeridade fiscal, é o seguinte: mesmo antes da pandemia, os analistas de políticas de saúde e mesmo os economistas, analisando em particular os efeitos da política de austeridade fiscal sobre as condições de saúde, né, na Europa, a partir da crise econômica de 2011, tem uma declaração muito forte, Silvio, muito forte mesmo, antes da pandemia, que é a seguinte: a austeridade fiscal mata. Ou seja, não eram os intelectuais críticos latino-americanos lançando mão de uma bandeira como essa. Se você, portanto, Silvio, tem um reforço da política de austeridade fiscal, porque você pode me perguntar o seguinte: Carlos, me responde o seguinte: se o governo não aplica esses 39 bi de crédito extraordinário, significa que isso vai anular isso para efeito da dívida pública? Sim. Ou seja, o governo, na verdade, ele pode chegar no final do ano e falar assim: olha, não vamos aplicar. Isso significa que a relação da dívida pública com o PIB, né, vai ser mais favorável para os defensores da austeridade fiscal. Então, você, em plena pandemia, você está reforçando uma política
que já matava antes. No meio da pandemia, pode-se dizer, respondendo a sua pergunta, infelizmente, que existe sim uma política de Estado de forma consciente ou não, Silvio, que é genocida. Eu acho até que é consciente. Não teve aquela notícia de que 85 milhões do dinheiro destinado ao combate à Covid tinha sido transferido para propaganda do governo? Perfeito. Depois eles voltaram atrás, mas de qualquer maneira fizeram isso, né? Quer dizer, Hélida, você que mexe com a questão da justiça, né? Quer dizer, tem algum instrumento que é possível lançar mão nesse momento para obrigar esse pagamento dos 39 bi, uma coisa de emergência? Silvio, o inquérito civil público já é uma tentativa de constranger para que o Ministério da Saúde execute mais rápida e suficientemente. Eu queria retomar uma dimensão da fala do Carlos, só para completar o raciocínio. Por favor. A emenda 95, a pretexto de ajuste fiscal, só fez contenção e reflexão das despesas primárias. Não pautou o debate da revisão das renúncias de receitas, não pautou o debate da regressividade tributária e deixou ao largo toda a reflexão das despesas financeiras. Se é para ter ajuste fiscal, do ponto de vista do ciclo orçamentário brasileiro, que haja ajuste fiscal efetivamente equitativo, que efetivamente vai enfrentar as nossas opacas escolhas em relação às despesas financeiras. Saiu semana passada uma belíssima nota técnica da Consultoria Legislativa do Senado, falando de como a regra de ouro no Brasil foi manipulada e, de uma certa forma, desvirtuada para favorecer, por exemplo, a forma como você pagava com operações de crédito as despesas correntes dos juros. Juro, na Lei 4.320, é despesa corrente. Só que estava sendo manipulada a forma de contabilização, deduzindo a inflação para o que correspondente à inflação, a correção monetária, ser tido aspas como se fosse amortização da dívida e, portanto, despesa de capital. Então, assim, era uma forma opaca de você continuar pagando as despesas de juros mediante nova dívida ao largo da regra de ouro, de forma pouco transparente, pouco motivada, né? Isso é um exemplo. Além disso, tem outras dimensões de fragilidade da regra de ouro. Agora mesmo a questão da redução da Selic. A Selic deveria já ter sido reduzida em um patamar maior, exatamente em relação ao próprio regime de metas de inflação. Se a Selic tivesse sido reduzida em mais um ponto percentual, a gente teria um custo de carregamento da dívida muito menor e, desculpa, e, portanto, muito mais capacidade de enfrentamento da pandemia. Mas a quem aproveita não reduzir a Selic? O próprio montante da dívida hoje, que está num curto prazo muito grande, porque a gente chega a falar em overnight das compromissadas, né? Você tem aí as operações compromissadas carregando a liquidez do mercado financeiro a um custo alto, sem risco nenhum, é risco zero, né? E uma liquidez imediata, eles podem resgatar isso em pouquíssimos dias. E a população não debate isso, né? Então, assim, se é para a gente fazer uma reflexão de um ajuste fiscal equitativo, vamos retomar como a gente tem uma disparidade da política cambial, da política monetária, da política creditícia. Você veja, liberamos 1 trilhão e 200 bilhões de depósito compulsório para os bancos emprestarem, para o mercado financeiro emprestar. Pergunta se esse dinheiro chegou para as micro e pequenas empresas. Eles empossaram, isso tem custo para a dívida pública, porque se eles empossaram em operações compromissadas remuneradas pela Selic, isso tudo continua sendo remunerado regularmente a um custo alto, ao mesmo tempo em que, na verdade, só chegou 11 bilhões para o SUS. Eu até peguei o dado de hoje. Nós executamos até agora, pago, despesa paga, até hoje, eu digo, dia 12 de junho, você pega 135,7 bilhões de reais, despesa paga, de tudo que se pensou da Covid, 135,7 bilhões. Para o SUS, efetivamente, 11,2 bilhões. Não dá 10%. É para você ter esse contraste das ordens de grandeza. Além daquele 1 trilhão e 200 bilhões que se liberou para o mercado financeiro a título de depósito compulsório, e que não chegou na ponta porque o mercado financeiro empossou o dinheiro, não está liberando crédito. Então, assim, a iniquidade fiscal, ela traz atrás de si, desculpa a redundância, mas há atrás da iniquidade fiscal dessas escolhas, o debate sobre a austeridade fiscal,
toda uma falta de motivação sobre por que não reduziu o Selic, por que não revê as renúncias fiscais perenizadas, por que não se mexe na matriz tributária tão regressiva, não se tributa patrimônio e renda, a própria figura do juros sobre capital próprio, a distribuição de dividendos que não é tributada. Então, assim, a gente não falar disso, o Carlos mesmo tem feito um debate belíssimo de por que as renúncias na área da saúde custam 1/3 do que o Ministério da Saúde tem. E é renúncia para hospital dito de excelência, mas que não entrega isso no SUS de fato. É renúncia no imposto de renda, é renúncia para a indústria farmacêutica, até para o agrotóxico tem renúncia. E a gente não faz esse debate estrutural do ajuste justo. Renúncia é deixar de pagar o imposto devido, né? E, de fato, quer dizer, é interessante que quando a gente começa a discutir a questão da saúde, ela transpira para outras áreas, né? Por exemplo, a questão da segurança alimentar, né? Esses R$ 600 que estão sendo repassados, né? Que estão sendo também retardados propositalmente e que, usando só a Caixa, poderia ter usado todo o sistema bancário, né? Obriga as pessoas a pegarem as filas, a se contaminarem também. Quer dizer, é uma outra demonstração, porque se você pede às pessoas fiquem em casa confinadas, num país com a desigualdade que nós temos, com a pobreza que nós temos, com possivelmente 100 milhões de pessoas que vivem no sistema precário, informal, com desempregados, de bico, né? Se você obrigar essas pessoas a ficarem em casa, você tem que pagar para elas ficarem em casa, né? E o Guedes, o nosso ministro da Economia, ele começou conversando por um valor de R$ 200, o Congresso que levou para 600, que ainda não é bom, não é? Mas isso mostra que a austeridade, no fundo, é uma política de transferir dinheiro para os ricos da economia e do dinheiro público gerado pelos impostos, não é? Quer dizer, então é preciso botar um nome claro. Nós estamos tendo assim, talvez a gente possa dizer, nós estamos tendo um ataque aos direitos, ao sistema público, não é? Quer dizer, em favor de um aumento da lucratividade do modelo como um todo, não é? Mas nós não podemos deixar essa conversa se generalizar ao ponto de não termos uma saída para pensar a questão do SUS e do combate à pandemia, né? Então eu queria que vocês tentassem fazer essa ligação, né? Quer dizer, como que nós poderíamos hoje, pensando que essa pandemia vai continuar, né, tratar essas questões da desigualdade, da fome e da doença? Silvio, eu acho que, em primeiro lugar, existe um debate ideológico fundamental que precisa ser feito. Ou seja, desde o golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff, que existe uma tese que foi desmontada com a pandemia, que o Estado brasileiro estava falido. E a gente viu que isso não é verdade, na medida em que alguns intelectuais e economistas, né, que têm algum tipo de compromisso com o país e de seriedade, né, reconheceram a necessidade que, nesse momento, né, o governo amplie os gastos sociais e mesmo os investimentos públicos, ao custo disso colocá-los numa contradição, porque, em alguma medida, politicamente, eles defendiam essa tese que o Partido dos Trabalhadores havia falido o Estado brasileiro. Isso não é verdade. Então, existe um debate ideológico importante a ser feito nesse sentido. Segundo, colocando um pouco de economia política ao conjunto de argumentos extremamente relevantes que a Hélida colocou. Por que a taxa de juros ainda não foi reduzida de maneira mais rápida? Porque isso não interessa ao capital financeiro. Por que a agenda da Fiesp, colocada em alto bom som nos meios de comunicação, e eu não sou a favor, Silvio, Hélida, dos privilégios que nós observamos, em particular no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, tá certo? Mas a campanha da Fiesp é um ataque ao Estado brasileiro e aos servidores públicos, no que se refere à diminuição dos seus salários. Mas a Fiesp não fala da redução da desoneração fiscal, como Hélida lembrou. Então, a rigor,
a rigor, você tem, né, o poder econômico criticando os arrobos autoritários do governo Bolsonaro, mas no que se refere à política econômica, na prática, apesar da dor na consciência, né, de alguns dos seus intelectuais orgânicos, apoiando essa política econômica. E por que eu não posso dizer, no que se refere à questão tributária, eu falei de um exemplo do imposto sobre grandes fortunas, mas é importante, Silvio, que lembremos que foi o governo Fernando Henrique Cardoso que suprimiu o imposto de renda à pessoa física sobre lucros e dividendos em 1995, o que poderia estar trazendo aí mais 50, 60 bi, segundo estudos dos meus colegas do IPEA, e que poderia estar trazendo também, igualmente, mais progressividade ao sistema tributário brasileiro, deslocando da incidência sobre produção e consumo e indo para lucro financeiro, né, e propriedade. Então, o Estado brasileiro não está falido, Silvio. Nós temos condição, né, de ter recursos suficientes para superar essa falsa dicotomia, desculpa eu ter interrompido, Silvio, entre saúde e economia, mas é necessário atuar nas duas pontas. Atacar a crise sanitária com mais recursos, garantindo a soberania alimentar, né, garantindo condições de vida mínimas à população e fortalecendo o Sistema Único de Saúde. Ou seja, nesse momento, é mudar a política econômica e fortalecer o SUS. O caso emblemático, para concluir, Silvio, é a falta de proteção dos profissionais de saúde. Isso é dramático. Recua equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, Silvio. Isso também está sendo retardado. Só para dar um dado e passar a bola, né? Nesse tocante em particular, kits de testagem, ventiladores, respiradores e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, né, só tinha sido repassado dos 10 bi previsto no Ministério da Saúde, apenas 1 bi, Silvio. Então a gente está falando da segurança do trabalho para um profissional fundamental no combate à Covid, que são os profissionais de saúde. Claro. Realmente é uma coisa muito impressionante. Érida, você quer continuar? Quero. E Silvio, eu quero também agregar uma dimensão maior, sabe? Quando eu digo que há um subfinanciamento que agora caminha para um esgarçamento crônico da federação, isso se espraia para várias outras políticas públicas. Você veja o debate do Fundeb na educação básica obrigatória. O governo federal teve a audácia, pelo menos foi noticiado pelo Valor Econômico, em relação a um debate que já vinha se arrastando há décadas do Fundef, que é o modelo anterior ao Fundeb, né? Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Ensino Fundamental, o Fundef, uma discussão que se arrastava e que os estados e os municípios ganharam no Supremo Tribunal Federal há 3 anos atrás. O governo federal teve a audácia de propor deságio de 40% para pagar aquilo que já é devido, que já está reconhecido judicialmente, transitou em julgado, e desviando 90% do dinheiro da educação para outras áreas. Então, é uma estratégia que esvazia não só os direitos sociais, mas também o próprio federalismo brasileiro. É como se a gente tivesse 2 cláusulas pétreas rompidas, o federalismo e os direitos sociais. Esse é um debate que me faz, nesse momento, quando você provocava sobre soluções, a grande solução, já que a gente está caminhando para o final do programa, mas a grande solução que nós precisamos defendermos todos juntos, e aí me permita, eu tenho feito isso em todos os momentos, sabe? Me permita mostrar, é isto. A grande solução que esse país precisa é se agarrar no mastro, se proteger com a sua carta mais civilizatória de direitos fundamentais. Eu tenho um profundo amor pela Constituição de 88 e peço a todos, não deixemos que a Constituição seja aviltada, esvaziada pelo ADCT. Silvio, as emendas colocadas no ato das disposições constitucionais transitórias são o nosso retrato de Dorian Gray. Nós escondemos o cinismo fiscal desse país, tão desigual, tão cheio de conflitos distributivos opacos, em relação à sua regressividade tributária, suas renúncias fiscais, suas despesas financeiras, tudo fica dentro do DCT a título de austeridade seletiva. Veja, 8 emendas para DRU, 8 emendas sucessivas para desvinculação de receitas da União desde 1994.
Agora o novo regime fiscal também no ADCT por 20 anos. A DRU vai durar quase 30, porque é de 94 a 2023. O novo regime fiscal, que é o teto de despesas primárias da emenda 95, 20 anos. E aí eles ficam dizendo que não pode alterar o teto. Eu sempre digo, Silvio, não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que só é legítimo à luz da Constituição. A gente precisa ter clareza de que, sem falarmos de orçamento, você não realiza direitos. Sem dinheiro não se realizam direitos. E é por dentro do orçamento que você constrói a efetividade constitucional. Então, nesse momento, eu peço que quem nos assiste, está agora em debate o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União, é PLDO. No PLDO, o Ministério da Economia veio dizendo que a âncora fiscal para 2021 é o teto. Eu repito, não dá para usar a emenda 95 para 2021. E não venham criar essa forma abusiva de interpretar que ainda vai dar para usar crédito extraordinário. Não cabem créditos extraordinários em 2021. A emenda 95, ela precisa ser revista já, e a gente precisa fazer uma análise da pandemia de um caráter plurianual. Ela não vai durar só até 31 de dezembro desse ano. A gente precisa pensar assistência social, saúde, educação remota, e digo mais, Silvio, mesmo serviços essenciais nos municípios e estados, como coleta de lixo, administração prisional, segurança pública, saneamento, tudo isso precisa ter um panorama de custeio que nesse momento passa absolutamente por dívida e emissão de moeda. Por que fazem um terrorismo, um tabu analítico em relação a isso? Porque é descortinar a reflexão sobre a crise de 2008. É o debate mais recente do André Lara Rezende, mesmo do Pécio Arida. Né? A quem aproveita o afrouxamento monetário? Quem tem acumulado liquidez, né? Com toda a expansão da dívida pública desde 2008? Sobretudo o mercado financeiro. Eu acho muito interessante, inclusive você referiu o Pércio Arida, né? O Armínio Fraga também tem tratado esse assunto, que são neoliberais que estão entendendo, aliás, como no mundo inteiro os neoliberais estão fazendo, que não é hora de austeridade, é hora de investir para garantir, né, o bem-estar da população. Eu queria passar a palavra para o Carlos, para que ele faça as suas considerações finais. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, a gente tem mais 2 minutos de programa, então agradecer a Hélida já, que fez a sua última colocação, muito bem feita, e Carlos, por favor. Silvio, retomando o que você disse anteriormente, quem está pagando o pato da crise são as classes populares e as classes médias, mas agora não só com a redução do seu bem-estar, mas com a sua própria vida. Isso é criminoso, né? Liberar, flexibilizar as regras de isolamento no momento onde existe aumento da taxa de transmissão. Esse governo precisa ir para o Tribunal de Haia e nós precisamos acumular força para, né, avançar no processo de impeachment, tá certo? E, finalmente, acho que precisamos, Hélida, no Congresso Nacional, fazer um acordo na tentativa de, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ter um piso emergencial para a saúde, dado esse conflito institucional que existe em torno da Emenda Constitucional 95. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu aqui agradeço vocês dois, agradeço a Hélida Graziani Pinto, ao Carlos Otávio Oque Reis, pela importante contribuição para que a gente compreenda esse momento, né? E dizer a você que nos assiste também, muito obrigado pela sua assistência e teremos mais debates proximamente. Muito obrigado.